Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e estamos aqui no Laboratório de Máquinas para mais uma prática. Esta prática faz parte de uma série de vídeos em que eu faço os ensaios em máquinas elétricas de forma direta, apenas apresentando os procedimentos operacionais. A prática de hoje é sobre gerador de corrente contínua, levantamento da sua curva de magnetização. Bora para a prática? Para compreender todo o detalhamento teórico de tudo que estamos aqui fazendo, vou deixar os links dos principais vídeos na descrição e no card final do vídeo. Vamos lá! Qual é o objetivo deste ensaio? Levantar a curva de magnetização do gerador de corrente contínua. O que é? É a relação entre a corrente de campo com a tensão induzida na armadura da máquina, IF por EA. Para isso, vamos operar o gerador de corrente contínua com excitação independente. Quais são os materiais utilizados? Temos a nossa fonte de alimentação, que alimenta toda a nossa bancada. Quando eu acionar, quando eu ligar esse meu disjuntor, teremos aqui 220 de linha. Temos a nossa fonte CC ajustável, vamos colocar no lado CC para alimentar o campo do gerador de corrente contínua. Temos a nossa fonte CC fixa, 12 volts, para alimentar o campo da nossa máquina motriz, que vai ser o motor síncrono. Temos o R de ajuste, que vai em série com essa nossa fonte, para controlar a corrente de campo da máquina síncrona, colocá-la em sincronismo. Temos a nossa máquina motriz. Essa nossa máquina motriz é um motor síncrono. Vai estar ligado já em delta. Em delta, ele recebe 220 de linha, de acordo com os dados de placa desse equipamento. Ele vai receber 220 de linha, a corrente 1,31 ampere, é uma máquina de 500 VA, 1800 RPM. Este nosso motor, ele tem enrolamento compensador. Então, eu preciso proteger o campo na partida. Ela parte como um motor de indução. Todo o detalhamento do acionamento dessa máquina, deixarei os vídeos na descrição. E aqui o nosso gerador de corrente contínua. Todos esses terminais e como essa máquina é construída, também vou deixar um vídeo bem ilustrativo aí na descrição. Vale a pena assistir lá. Hoje vamos operá-la como independente. Então vou ligar o campo CD em separado da armadura AB da máquina. Vamos agora fazer as ligações. Com o nosso disjuntor desligado, assim que eu acionar o disjuntor, essa minha máquina vai partir. Então com ele desligado, vou fazer as ligações. Já está ligado em delta, R, S, T, T. Vou alimentar o campo do meu motor síncrono. Vou usar a nossa fonte fixa, 12 volts. Já jogo lá no campo da máquina. Estou jogando lá no rotor da máquina. Do rotor, vou voltar para a nossa fonte. Mas antes, eu passo pelo nosso R de ajuste, que vai em série. Ele fica ligado no máximo. Todo esse procedimento, temos vídeos aí no canal. E daqui, vou voltar para minha fonte fixa. Essa máquina, como tem enrolamento compensador, parte como um motor de indução, preciso proteger a minha fonte. Então, coloco o meu curto aqui. Após a partida, posso tirar o curto e colocá-lo em sincronismo. Essa é a ligação do nosso motor síncrono. Agora do nosso gerador. Vou ligá-lo independente. Vou alimentar o campo
do gerador com a nossa fonte CC ajustável. Está aqui no lado CC, positivo e negativo. O campo eu vou passar pelo amperímetro, porque eu preciso medir justamente o IF. Então vou pegar aqui o amperímetro. Já está na escala de 20 ampere. Vai entrar aqui no amperímetro e vai sair pelo comum. E vou colocar lá no campo shunt da máquina. No caso dessa máquina aqui, o CD é o campo shunt. Coloquei aqui todo o detalhamento. Temos um vídeo aí na descrição e a gente entende todos esses terminais da máquina de uma maneira bem simples e visual. Volto, entrou no campo e vou voltar pelo ponto C lá para minha fonte. Então, nosso campo já está alimentado. Vou monitorar a tensão na armadura da máquina. Então, vou pegar aqui, ó, entre os pontos A e B, que é o enrolamento de armadura da máquina, que vai lá nas escovas, vai lá no rotor da máquina. Vou usar para isso o voltímetro. Vou colocar aqui o nosso multímetro. Na escala de voltímetro, tá C. Vou colocar aqui DC, ponto comum, coloco ele em paralelo. O borne B e colocar lá no meu voltímetro. Vou ligar aqui o amperímetro. Esse nosso gerador, ele é de 370 watts. A tensão de saída da armadura dele é 220 volts. Pode ser que ultrapasse um pouco essa tensão. E um valor importante para a gente monitorar aqui é a corrente de campo da máquina. A corrente de campo dessa máquina é de 0,3 ampere. Vamos fazer o seguinte para esse ensaio. Vamos levantar a curva crescente e a curva decrescente de magnetização. Para isso, vamos partir do zero, de 0,03 em 0,03 até chegar no 0,33, um pouquinho a mais do que a nossa corrente nominal da máquina. Façamos crescente e faremos também decrescente. Vamos lá, vamos iniciar então aqui o ensaio. Vou dar a partida na máquina. Assim que eu acionar, essa máquina já parte. Partiu. Essa máquina, veja, ela parte como um motor de indução. O que já podemos observar? Corrente de campo zero, não alterei o campo da máquina CC ainda. Essa tensão é a residual do nosso gerador de corrente contínua. Assim que partiu, eu posso desligar o curto-circuito. O problema é justamente na partida. Então eu retiro o curto-circuito. Vamos alimentar o campo agora do nosso motor. Essa é a fonte. A alimentação da fonte fixa vem daqui. É esses dois fios. Então alimentei a nossa fonte fixa. O R de ajuste está no máximo. Em torno de 30% do R de ajuste, eu magnetizo o rotor da máquina e ela entra em sincronismo. Então vamos lá. Às vezes faz o som, às vezes não. Aqui coloquei em torno de 30%, certamente entrou em sincronismo. Feito isso, vamos agora alimentar o campo do nosso gerador de corrente contínua e começar a anotar as nossas medições. Então vamos lá. Eu ligo aqui. Pronto, positivo e negativo. Está zerado. Veja os valores. E agora eu vou aumentando de 0,3 em 0,3 até 0,33. Vamos lá. Aqui eu começo a aumentar e vou monitorando a minha corrente. 0,3, 0,46 volts.
Aumenta aqui 0,677 volts. E assim até 0,33. Chegou no 0,33, eu vou retornando. Está aí. Com esses dados conseguimos levantar a curva de magnetização do gerador de corrente contínua. Essa curva serve como dado de entrada em vários cálculos, tanto da máquina operando como motor, quanto da máquina operando como gerador. Para nós desligarmos aqui, a recomendação é primeiro aumentar de volta esse R de ajuste da máquina síncrona, para não darmos golpe indutivo quando desligamos a máquina. Então, aumentamos aqui o R de ajuste. Agora aqui já podemos desligar a alimentação do nosso motor síncrono. Eu posso fazer isso porque ele tem rolamento compensador. A alimentação do campo. E agora então a gente pode desligar o disjuntor principal. Essa foi a prática de hoje. Até uma próxima aula e bons estudos!